O meu nome é Raquel Lima, eu sou poeta, artista transdisciplinar, arte educadora e investigadora em estudos pós-coloniais. Neste momento estou a fazer esta criação e a direção artística de uma peça que se intitula O Lulu. O Lulu é uma conversa encenada, mas também pode ser lido como um concerto, performance, mesmo uma performance-conferência, que engloba 3 personagens em cena. Sou eu, a Seta, a Diva, que é a minha mãe, e o Som, que é o Ocan, Caimá. Então, assim, em termos de formais, nós somos 3 personagens que não só fazemos a interpretação, mas também a composição musical e a sonoplastia ao vivo, e em alguns momentos também lançada pré-gravada. O Lulu é uma tradição, é um ritual de São Tomé e Príncipe que implica o enterro do cordão umbilical dos bebés no grande terreno da família. Segundo os mais velhos, ao fazerem isso e também atirarem a placenta ao mar, a criança cresceria, viveria onde quisesse, mas saberia sempre voltar ao lugar onde nasceu. E para nós o Lulu é um ponto de partida excelente para pensarmos sobre dinâmicas de pertença, o que é a origem, aonde é que nós pertencemos, como é que nós estamos ligados a um território. Por outro lado, também pensar sobre como é que se transmite conhecimento e saber, não é? Essa ideia de um cordão que nutre, mas que também transmite. Vamos pensar um bocadinho sobre isso, não só em termos familiares, mas das pessoas no geral, como é que nós conseguimos transmitir e nutrir uns aos outros e umas às outras. E finalmente pensar exatamente no que é um ritual, quais são os rituais que conhecemos, mas também quais são os novos rituais que podemos criar e inventar e especular para nos mantermos conectados ao planeta. Interessa-nos muito pensar como é que a prática ritualística nos reconecta com os elementos da natureza, partindo do princípio que os rituais tradicionais já os manipulam, não é? Água, fogo, terra, ar, por vezes o éter, por vezes o metal, a madeira. Como é que nós podemos ter isso em cena, mas dentro de uma lógica coerente com aquilo que nós estamos a apresentar? Então nós vamos ter o ar, por um lado vamos querer transformar o ar em imaginação, é uma forma de convidar o público a chegar à dimensão que nós vamos criar. Vamos ter a água, mas no sentido de contenção. Acreditamos que vivemos um período histórico de muita emoção, de muito caos, de muitas guerras, e que isso também é uma água meio desregulada, não é? Como é que se regula a água? E finalmente vamos ter essa aterragem no final da peça, que é como é que nós conseguimos conectar-nos com os materiais que temos em cena. E sem deixar de haver um momento mais caótico em que acho que o metal vai estar mais presente e que tem a ver com emoções como a raiva, como a culpa, emoções mais densas, que também acho que é necessário não simplesmente as evitar, mas como é que nós conseguimos lidar com elas, atravessá-las e reconhecê-las como também motores de criação. Então, basicamente, interessa-nos perceber como é que o estado atual das coisas também se deve a uma desconexão com o que é a natureza. Todo o cenário foi pensado nesse sentido. Vamos ter um cenário montado com muitas fibras vegetais, também nesta ideia de que depois de um apocalipse provavelmente as fibras vão resistir, não é? Que matéria é que sobrevive para contar uma história? Então temos a Inês Tavares, que faz a cenografia, que trabalha com bunho, madeira, e queremos criar um ambiente minimal e desértico, mas em que todos os objetos em cena, incluindo os instrumentos, são são passíveis de ser ativados e animados. Um bocadinho próximo do animismo, não é? Que também nos interessa muito pensar nessa relação de respeito para com uma planta, para com uma cabaça, para com um molho de bunho. Como é que esses elementos também são entidades que no espetáculo também vão dizer e vão nos ajudar a evocar esse ritual. Então acho que sem dúvida há uma preocupação com o estado ecológico do mundo, não é? Há uma preocupação com como é que chegamos até aqui,
com todo o extrativismo, com todo o colonialismo e com todo o desrespeito dessa ligação ancestral e original entre o ser humano e a terra, e ao mesmo tempo vamos estar a tentar ativar isso de uma forma cenográfica e também de uma forma musical e com o próprio vídeo também. Há uma reflexão sobre o colonialismo e sobre a forma como alguns conhecimentos foram sendo negligenciados, apagados e pouco valorizados. Falar do Lulu em si já é um movimento decolonial, já é pensar um pouco como é que essas práticas que não são dominantes estão-nos a dar pistas sobre uma forma de pensar o mundo mais integral, mais holística e mais, se calhar, coerente com aquilo com a nossa forma de sobreviver, não é, nesta terra. Então, a meu ver, o colonialismo é a interrupção disso, é a fragmentação disso, é a impossibilidade de termos uma memória coletiva que nos salve dos próprios perigos, não é, que fomos criando e que fomos coletivamente construindo. Neste espetáculo, interessa-me fazer essa crítica de uma forma abstrata ou de uma forma alusiva e não explicativa. Então, estou mais preocupada em deixar no público uma sensação de uma certa valorização do momento da prática ritualística do que propriamente uma reflexão ao nível mental. Porque também me parece uma tendência eurocêntrica de olhar para as coisas, olhar para o que temos à frente e tentar dar significado. E aqui estamos à procura, se calhar, de evocar emoções, evocar sentimentos e partilhar um momento de construção coletiva de um ritual. Então, nesse sentido, claro que há uma reflexão sobre o colonialismo, mas ela faz-se na prática e pelas emoções e pela natureza em si, e não de um ponto de vista mais exaustivo e cerebral. Enquanto pessoa da diáspora africana, interessa muito essa questão do movimento e da pertença e das fronteiras também, ou da ausência de fronteiras, não é? E pensar a migração enquanto uma jornada coletiva no planeta, acho que isso está presente no espetáculo. Pensar como é que nós podemos repetir movimentos, e o espetáculo vai ser muito construído a partir da ideia de repetição, porque os rituais muitas vezes também sobrevivem disso, não é? A ideia de mantra, a ideia de repetição, isso aparece na música, vai aparecer no movimento de cena, vamos fazer alguns círculos em cena, e isso também tem a ver com uma jornada de migração e com uma jornada de busca e de procura de pertença. Então, sem dúvida que é um aspecto que nos interessa explorar, esse do movimento coletivo de corpos em busca de um lugar de cura, de um lugar de pertencimento. Isso também vai ser feito através das próprias canções e das línguas que nós escolhemos para as cantar. A minha mãe vai falar muito em Quimbundo, que é uma língua de Angola, e que também evoca essas raízes, né? Esse lugar das raízes e da memória ancestral. Vamos ter várias línguas africanas, de Angola, do Beni, de Santo Tomé e Príncipe, e isto também é uma forma de conseguirmos imprimir numa peça outras formas de pensar o mundo. Até porque no processo de tradução e de construção destes textos e destas canções percebemos que são línguas extremamente democráticas e pouco moralistas. Por exemplo, estávamos à procura de traduzir uma frase como "há muitos tempos dentro do tempo", e no Beni, a Toby, que é a nossa consultora de cosmovisão indígena, ela conseguiu encontrar 3 formas de dizer essa frase. A minha mãe, para traduzir "mas não é o fim do mundo", também encontrou 2 formas de dizer isso em Quimbundo. Então tem sido muito interessante também pensar nesse lugar, que é o lugar da filosofia africana,
que é o lugar dos provérbios e dos paradigmas que dependem da interpretação das pessoas. Eu acho isso muito incrível e, mais uma vez, é o aspecto decolonial também presente, não é? Na própria forma de contar. Eu espero que se encontre na minha peça essa preocupação com a cura e com o cuidado e que, de alguma forma, as pessoas consigam levar isso para casa. Claro que não consigo garantir que isso vai acontecer, mas é a nossa intenção dar um grande foco ao trabalho com as mãos, por exemplo. O desenho de luz, que é feito por Louis Labat, vai ter também esse foco no movimento ritualístico e na prática manual. E essas mãos também vão ser mãos de cuidado umas com as outras em cena, ou seja, a forma como eu e a minha mãe nos vamos movimentar e cuidar uma da outra. As próprias canções vão ser sobre cuidado também, vão ser sobre como é que nós podemos sentir um amanhecer e perceber que ele faz parte da nossa vida e que não é garantido, tal como uma pessoa que passa para outra dimensão, ou seja, eu espero que a peça seja um lugar de estímulo aos sentidos e daí um certo desafio, até mesmo da minha parte, porque também sou deste mundo ocidental e também estou num processo de descolonização da minha mente. Tenho tido um desafio em não dar mais importância ao texto do que aos outros elementos, não é? Como é que o visual, a música, a própria interação com o público também vai ser sugerida a certa altura, como é que isso pode ser tão ou mais importante do que o texto, não é? Estamos à espera às vezes numa conversa ou numa prática artística mais próxima do teatro, estamos à espera dessa hierarquia em que o texto tem um peso muito grande, não é? Então é toda essa desconstrução que nós estamos a fazer neste processo e que tem sido um processo muito lindo e que tem sido feito com uma equipa incrível e que tem sido uma aprendizagem para todas ao mesmo tempo. A ideia da ecologia dentro deste setor artístico e nas próprias formas de produzir um processo criativo é muito interessante. Vou-te dar só um exemplo, a questão do bunho. Nós vamos ter molhos de bunho presentes em cena. E a primeira questão que me surgiu foi o que é que vamos fazer com o bunho a seguir? Não vamos guardá-lo no armazém. Então há essa preocupação no processo, que é dizer como é que nós a seguir vamos devolver este bunho aos artesãos, como é que este bunho vai poder ser reutilizado, os próprios materiais que a Neusa está a utilizar, muitos deles são reciclados, a Neusa Trovada que faz o figurino. A Eneida está a trabalhar com fibras vegetais, mas também está a trabalhar com tecidos reciclados para fazer toda a estrutura de bancos e de tapetes que vão estar em cena. O Ocan também procura sempre instrumentos que são natureza, não é? Ele tem cabaças, tem sementes. Então eu acredito que nós estamos a pensar de uma forma ecológica. Estamos a pensar como é que transportamos o material sem fazer muitas viagens, como é que o material pode ficar já em Lisboa para depois seguir para o Alentejo. Eu acho que faz parte de um pensamento que não é só em cena, não é só ilustrativo, mas é no próprio processo de construção, não é, que tem que acontecer. E sim, como é que isso depois também pode resultar numa maior participação do público, tu dizias. Acho que é para nós muito interessante que o público se sinta comprometido connosco. Então, o próprio texto, apesar de não ser muito denso, é um texto que desafia o público a estar presente. E vamos questionar isso logo ao início, não é? Quantas pessoas chegaram e será que chegaram corpos inteiros? Isto é um excerto do texto. E esta questão dos corpos inteiros é um bocadinho dizer que muitas vezes nós chegamos aos lugares só em partes. Chega à nossa mente, não chega ao nosso espírito, não chega à nossa mão, não chega... E normalmente a mente chega sempre muito primeiro, não é? Chega a mente que questiona, nós chegamos a um espetáculo e estamos logo a fazer leituras sobre porque é que elas estão a usar aquela roupa, porque é que está ali aquela... E às vezes não é sobre isso, às vezes é sobre acalmar e sentir o momento. Então o próprio tempo do espetáculo é pensado para que permita ao público abrandar e deslocar-se um bocadinho desse lugar mais mecanizado, não é? Então sim, há essa ideia de construirmos um lugar juntos, em comunhão, público e intérpretes e equipa.
que é que se segue? Nós estamos agora na terceira residência artística, tivemos a primeira no Gerês, que foi muito focada no vídeo, e foi o Gerês porque estávamos à procura da natureza no seu estado mais ostensivo e bonito. Depois tivemos na Osso, que também são nossos parceiros, a Associação Osso, onde trabalhámos muitas músicas. Agora estamos aqui no Espaço Alcântara para trabalhar mais a questão do movimento. Temos também a Lucília Raimundo na equipa, que nos está a dar apoio, está a fazer o movimento, o desenho do movimento connosco. A seguir vamos estar no Espaço do Tempo em Montemor, que é um lugar tecnicamente mais completo, ou seja, vamos poder ver questões de desenho de luz, vamos ter já a cenografia pronta, vamos ter o figurino pronto. Espero já termos uma estrutura do espetáculo, então vamos poder fazer ensaios de passagens, não é? Com mais certezas, não é? Claro, com um acerto ao outro, mas sim, vai ser uma residência super importante, que também se abre ao público pela primeira vez. No dia 1 de março temos um ensaio aberto, em que vamos ter um primeiro impacto com o público que nos vai assistir. E depois voltamos para Lisboa, onde já começamos a ensaiar no TBA, onde vai ser a estreia. Primeiro na sala de estúdio, ensaios corridos, e depois a montagem já na Black Box. E depois dos 3 dias de apresentação no TBA, já temos também previsto a nossa participação no FITEI, que é o segundo co-produtor do espetáculo, no Porto, no Teatro Rivoli, em meados de maio. É isso que se segue.